tem 3 coisas que você só aprende quando você tem filho. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Você aprende a dar valor para os seus pais. Ah, mas eu já dou valor para os meus pais. Não, até acredito que você dá valor para os seus pais. Só que quando você tem filho, você entende por uma perspectiva totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Eu passei fome quando era novo, né? Eu já vi minha mãe sentar no chão e dividir um pão entre os meus irmãos e chorar porque não tinha o que comer. Já fomos despejados várias vezes da minha mãe ter que ir morar com a minha avó em Ribeirão Preto e eu ficar com meu pai num apartamento sem luz 3 meses, Pô, difícil, hein? esquentando água na canequinha do fogão para tomar banho, sabe? Meu pai era ilegal no Brasil, a gente ser despejado de curtir isso, ter que ficar com uma mala na rua procurando lugar para dormir. E na época, para mim, eu era criança, tal, eu lembrava das histórias, mas para mim nunca teve um peso. Hoje que eu tenho filho, cara, isso tem um peso tão gigantesco. Isso, assim, das mágoas que eu tinha do meu pai e da minha mãe, dos erros deles como pai e mãe, dissolveu muito quando eu percebi o tanto de coisa que eles passaram pela gente, vindo de famílias tão desestruturadas. Então, você imagina, meu pai fugiu de casa com 10 anos, viveu na rua, foi preso, usou droga, era alcoólatra e tal. A minha mãe veio de um lar estruturado, meu avô era alcoólatra, espancava minha avó, espancava os filhos. Teve um tio que acabou tirando a própria vida por causa do pai. Então, assim, hoje eu olho e falo, nossa, eles deram pra gente muito mais do que eles receberam, né? Claro que a religião enviesou, dificultou depois mais velho, a comunicação e tal, até porque eu tenho uma irmã com uma orientação sexual diferente, o meu irmão no Chile é declaradamente gay também, então quando eu reaproximei eles, deu uma certa choque, assim, pela religião dos meus pais, mas hoje eu entendo, assim, tanta coisa que eles passaram, então o peso melhorou, assim, aumentou muito, né? Então eu falo, você aprende a dar valor para os seus pais, você aprende a amar de verdade, né? Então você acha que você ama sua mulher, você acha que você ama seu pai, você acha que você ama sua mãe. Cara, quando você pega no teu filho no colo a primeira vez, assim, é um negócio, assim, é uma experiência transcendental, sabe? Eu não acredito em Deus, mas em nenhuma metafísica transcendente. Mas eu acho assim que se existir, se por um acaso eu tiver errado e Deus existir, ele se revela nesse momento, sabe? Quando você pega seu filho no colo a primeira vez, assim, é um negócio assim bizarro. Eu falo para quem quer ser pai de verdade, né? A mãe não precisa nem falar, né? Porque mãe geralmente, claro que tem exceções, né? E a terceira coisa que você aprende é calar a boca, né? E não falar do filho dos outros. Porque quando você é solteiro, né? Quando você não tem filho, você fala, porque se fosse meu filho, porque eu, se fosse comigo, né? E aí, quando você tem seu filho, né? Você Aí tudo muda. que as coisas não são. Porque olha só, de 2 a 5 anos é uma fase que eles chamam de adolescência da infância. Chama Terrible Two. A criança faz birra, a criança se joga no chão, e por mais que você seja rígido, porque eu e minha mulher, a gente é muito rígido. Aliás, na verdade, quando meu filho desenvolveu o toque, uma das coisas que eu me culpava até é por ser muito rígido com o meu filho, né? Que é uma das coisas que pode ter engatilhado o toque dele. Mas o psiquiatra ainda falou, pai, prefira ser rígido do que ser esses pai bunda mole de hoje em dia. Eu não bato nos meus filhos, eu não grito com os meus filhos, eu converso com os meus filhos, eu sou muito amigo dos meus filhos, mas antes de ser amigo, eu sou pai. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma hierarquia, sabe? E eu aprendi que a minha vida, cara, importa para mim muito menos do que eu achei que importava, né? É bizarro, né? Quando você tem um filho assim, como você deixa de ter importância. Pô, eu queria trocar de moto. Puta, mas tem o aniversário do meu filho, tá chegando. Entende? O que você prefere? Pô, se você parar para pensar logicamente, a moto é um bem que pode até valorizar mais para frente, você pode vender, recuperar o dinheiro, vai curtir mais tempo, ou você vai gastar em 4 horas de festa? Mano, não tem nem discussão, entendeu? Se for esse o único dinheiro, meu filho vai ter a festa de aniversário dele, entende?
Então, são coisas que você aprende quando você tem filho.